Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 1 ao versículo 8. Quando ele estava saindo do templo, um de seus discípulos lhe disse: Olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Você está vendo todas essas grandes construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago e João e André lhe perguntaram em particular: Dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir-se? Jesus lhes disse: Cuidado que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o início das dores. Nós estamos nos aproximando do final do calendário litúrgico. No próximo domingo nós estaremos no último domingo do calendário litúrgico, o domingo em que se celebra a Jesus como Rei do universo. E esse domingo, que é anterior ao último domingo do calendário litúrgico, traz esse texto para a nossa reflexão, o texto em que Jesus começa a apontar para os seus seguidores mais próximos, para os seus discípulos, o rumo que as coisas iam tomar a partir da sua entrega na cruz. E os irmãos acompanharam aí a leitura e devem ter percebido que o texto começa com uma admiração muito grande dos discípulos pela construção do Templo de Jerusalém. O templo, de fato, era considerado como o centro do poder religioso em Israel, mas também o centro de toda a tradição preservada em Israel. Era um templo imponente, e aí nós encontramos os discípulos olhando para aquele templo, admirando e achando que ele era magnífico. Não sei se você já prestou atenção, mas historicamente também a igreja cristã acabou reproduzindo essa mesma compreensão na criação das chamadas catedrais. Se você for em qualquer lugar do mundo e visitar uma catedral, você vai encontrar mais ou menos as mesmas características. Ela é grande, ela é alta, você entra e você tem a sensação de que você é pequeno dentro dela. E isso não é algo sem pensar, pelo contrário, as catedrais, assim como o templo em Jerusalém, sempre traziam essa mesma ideia: Deus é muito grande, você é muito pequeno. E essa compreensão também era contaminada na religião. E para o judeu, a religião era algo espetacular, grandioso. E aqui nós vemos a admiração desses seguidores de Jesus em relação a essa situação, ou seja, o templo magnífico, alto, imponente. E aí você pensa, Jesus vai concordar com eles, né? Não, Jesus tem uma visão totalmente diferente daquela dos seus discípulos. Como ele vê aquelas construções imponentes? Ele diz: não vai ficar pedra sobre pedra. O que os discípulos viam era a imponência, o que Jesus via era uma religião decadente e insípida, incapaz de levar as pessoas a Deus.
E aqui é importante a gente entender que uma coisa é o reino de Deus, outra coisa é a religiosidade. Era assim na época do judaísmo e continua sendo assim em muitas comunidades cristãs hoje. Em vez de centrarem a vida da comunidade naquele que é o Senhor da igreja, que é Jesus Cristo, há muitas comunidades, muitos grupos religiosos que também querem demonstrar que são grandes, que são imponentes, que são importantes, que têm até influência na sociedade. Mas aqui nós encontramos Jesus olhando para um templo imponente e deixando claro que era o anúncio do fim da religião política de Israel, que era centrada no templo. Em outros textos paralelos a esse, principalmente o texto de João, capítulo 2, nós vamos encontrar a afirmação de que Jesus faz referência à destruição do templo, e isso era uma referência à sua morte e à sua ressurreição. Lá no texto de João, os irmãos se lembram bem do texto, ele diz: vou destruir esse templo e em 3 dias construirei um novo. E a reação dos discípulos foi: como é que pode fazer uma coisa dessa se esse templo levou 46 anos para ser construído? E o texto nos afirma lá no Evangelho de João, de que Jesus estava se referindo ao seu próprio corpo, que seria ressuscitado e seria, portanto, uma outra forma de relação com Deus. E aí então nós encontramos no texto aqueles que eram mais próximos de Jesus, adicionado aí também de André, Pedro, Tiago e João, né? A gente conhece muito bem a história do Pedro, Tiago e João, tem até cântico para as crianças, né? Pedro, Tiago e João no barquinho, junto com Jesus, eram os mais próximos de Jesus. Aqui, Pedro, Tiago e João e mais André se aproximam de Jesus e querem algumas informações privilegiadas. Mestre, quando é que essas coisas que o senhor está afirmando vão acontecer? Qual vai ser o sinal? E aqui nós temos a mentalidade própria de alguém da época, e que não é muito diferente do que acontece hoje em muitas comunidades cristãs. Eles estavam entendendo as palavras de Jesus como se fosse uma profecia, e por ser uma profecia, obviamente podia ser rastreada por sinais externos. Como é que a gente vai saber que isso que o senhor está falando vai acontecer e quando? O que eles querem é informações privilegiadas. Nós somos mais próximos de Jesus, quem sabe ele fala para nós aqui alguma coisa que os outros não sabem. E aí então Jesus faz uma advertência àqueles seus discípulos mais próximos. Ele diz: cuidado que ninguém os engane. E essa advertência de Jesus é muito importante para aqueles discípulos e é muito importante para as comunidades de fé dos nossos dias. Muitos virão em meu nome, diz Jesus, e enganarão a muitos. E sabe de uma coisa? Historicamente isso sempre aconteceu. Se você pegar a história da igreja, você vai encontrar várias situações em que pessoas se levantaram e disseram: agora nós sabemos quando Jesus vai voltar, e chegaram a marcar datas. Sabe quantas vezes? Centenas e milhares de vezes na história da igreja marcaram data para a vinda de Jesus. Nós estamos olhando para a realidade, olhando para a história, olhando para o que está acontecendo no mundo, e chegamos à conclusão que Jesus vai voltar na semana que vem. Adivinha se acertaram? Não. Quantas vezes marcaram data? Milhares. Nenhum acertou. E sabe de uma coisa? Continuam marcando. Quando eu era adolescente, há muitos séculos atrás, numa galáxia distante,
Tinha um pastor que ia de igreja em igreja, ele era um pastor já bastante conhecido, e ele trazia um painel imenso, que era colocado na frente da igreja, e aquele painel tinha a estátua do sonho de Daniel, e ele então vinha explicando cada fase da história, aqui é isso, aqui é aquilo, aqui, e nós estamos aqui, na última parte, aonde está o pé da estátua que Daniel sonhou, e essa pedra que vai cair sobre os pés da estátua, e a estátua vai cair, é a vinda de Jesus, que vai destruir o grande império da União Soviética. Essa era a pregação desse pastor há anos atrás. Não existe mais União Soviética, não existe mais nenhum tipo de império desse tipo. Hoje o mundo se tornou globalizado, você mora aqui, mas você com uma certa facilidade pega o seu telefone e compra um produto que vem da China e entregam na sua casa. Tudo está interligado e aquela marcação de data não vale mais. Mas sabe quantas vezes fizeram isso? Milhares. E veja que não era alguém sem nenhum tipo de formação, era um pastor, mas ele estava tentando marcar a vinda de Cristo, e Jesus deixa claro: preste atenção, que ninguém os engane, muitos virão em meu nome e enganarão a muitos, tanto aqueles que marcaram data para a vinda de Jesus, quanto aqueles que induziram e que ainda induzem muitos ao erro por causa dos seus discursos, que quase nunca estão centrados em Jesus. E se você quer saber a que eu estou me referindo nessa segunda parte, além dos que marcam a vinda de Jesus, eu estou me referindo àqueles que se identificam como cristãos para terem algum tipo de benefício que não é ligado a Jesus. Benefício político, ganhar capital político. Nós temos aí no Brasil a chamada bancada evangélica, que de evangélica só tem o nome, porque quando você vê as posições que eles tomam, você fala, não é possível que eles sequer conheçam quem é Jesus. Essa é uma outra forma de enganar as pessoas. E há muita gente que olha, não, que bom, a igreja está representada lá no governo. Não está, esqueça, está longe de ser representada, principalmente porque não há identidade desse tipo de discurso político com aquele que é o Senhor da igreja, Jesus Cristo. Mas Jesus continua e diz: quando vocês ouvirem falar de guerras, não tenham medo. Desde a época de Jesus até a atualidade, sempre houve guerras. E não se engane, a finalidade de guerra nunca foi e nunca vai ser outra do que dominação, exploração e acúmulo de poder e de bens. Dá uma olhadinha para hoje, você sabe que hoje nós estamos com focos de guerras em alguns lugares no planeta. Já percebeu quais são os objetivos delas? Tem gente que diz, não, nós estamos defendendo o nosso país. Não está não, você está querendo ampliar o seu espaço, ampliar o seu terreno, você quer mais bens, você quer mais poder. Essa sempre foi e sempre vai ser a guerra. O objetivo da guerra sempre foi dominação, exploração e acúmulo. E Jesus ainda vai mais longe e diz: nação se levantará contra nação e reino contra reino. E essa expressão de Jesus mostra que sempre há alguém tirando vantagem de conceitos como, por exemplo, o conceito de nação. Um conceito que pode ser usado para demonstrar supremacia sobre outros povos, e é um conceito perigoso. Não importa muito se essa supremacia é econômica, é tecnológica, ou seja, qualquer outra, seja para legitimar a dominação do mais forte sobre os outros, e até mesmo, como a gente vê hoje,
dominação do povo que se diz povo de Deus. Sabe de uma coisa? Tem gente hoje achando que o povo de Deus tem que impor os seus valores na sociedade. Quando você quer impor alguma coisa a outro, você já sabe que tem muito pouco ou nada a ver com o fundador da religião cristã. Jesus nunca impôs absolutamente nada a ninguém. E quando a igreja embarca numa história como essa, ela perdeu de vista o seu fundador. Jesus então vai mais longe e diz: haverá terremotos e fome. Quando a gente fala em terremoto, quem acompanha o noticiário hoje está vendo como é que está a realidade no mundo, não é? Tem mudado o clima. Tem gente que diz que não existe nada disso, é tudo invenção. Mas você que está lá tendo que vivenciar uma mudança muito clara no clima, você sabe que as coisas estão diferentes. Haverá terremotos e fome. Isso é fruto da ação humana, causando desastres na natureza e também nas sociedades. Hoje nós temos problemas por causa da ação humana. E quando a gente fala de fome, a fome não é e nem nunca foi consequência da vontade divina, mas sempre foi fruto da exploração humana, que é contra a vontade de Deus. E aí então você vai dizer: mas Jesus está dizendo que isso vai acontecer? Vai, porque essa é a realidade do ser humano, é assim que ele é. Se ele puder, ele explora o outro em benefício próprio. E aqui eu vou reproduzir uma expressão que eu já usei em outra ocasião aqui, que era de um comediante que tinha num programa humorístico. Ele dizia assim: você para mim é problema seu. Famoso patropi. Você para mim é problema seu, meu amigo. Cada um para si, e se eu puder, você vai ficar prejudicado. Essa é a mentalidade da sociedade que a gente vive. E por isso nós temos fome, né? Por isso nós temos gente explorando o outro. Quem está acompanhando o noticiário está vendo aí toda essa discussão do 6 por 1, né? Trabalha 6 dias e descansa 1. Não, mas é desumano. Quem que está votando contra quem trabalha 3 dias e descansa 4? Aí é muito fácil, né? Eu vou decidir pela vida do outro. Pois é, sempre tem alguém querendo explorar o outro e se beneficiando da exploração do outro. Jesus já tinha previsto isso. Haverá fome em todos os lugares. E quando essas coisas acontecerem, e já estão acontecendo na história há muito tempo, Jesus diz: será o princípio das dores, o início do fim, que ele chama de início das dores como alguém que está para entrar em trabalho de parto. Em outras palavras, hoje está mais perto do que ontem. Hoje nós estamos mais próximos da vinda de Cristo do que quando cremos. E por isso, hoje, um domingo antes de finalizarmos o calendário litúrgico, nós estamos vivendo essa espera. Mais perto hoje do que ontem, toda a criação, na expressão do apóstolo Paulo lá em Romanos 8, toda a criação geme, aguardando a libertação da sua condição de escravidão para receber a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Próximo domingo nós vamos estar aqui para celebrar Cristo, Rei do Universo. Hoje nós estamos declarando: nós já o consideramos Rei e aguardamos a sua vinda e aguardamos a sua volta, porque antes disso a realidade do nosso mundo vai ser exatamente essa que ele descreve nesse texto: dominação, exploração, tudo para mim, nada para os outros. Essa é a mentalidade da sociedade em toda a sua história. Não deve ser assim no reino de Deus, e não é esse reino que nós esperamos. Esperamos a vinda de Cristo e esperamos um reino em que todos tenham vida e vida em abundância. É esse Cristo a quem celebramos, é Ele a quem aguardamos. Que a nossa espera seja motivada por essa esperança, por essa certeza de que Ele vem e de que as coisas não serão como são
na realidade em que nós vivemos. Que Deus possa abençoar aos irmãos e às irmãs. Amém.